Olá, alunos! Vamos fazer aqui um exercício de transferência de calor, mas também de projeto, né? Projeto de climatização. Imagine que eu tenho uma câmara fria e a temperatura do ar externo seja 32 graus Celsius. Do lado de dentro, a câmara tem que estar conservando os alimentos a uma temperatura de menos 25 graus Celsius. A gente vai usar poliuretano, a gente abrevia como PUR, e o isolamento é aproximadamente 0,03 watts por metro grau Celsius. A pergunta é, considerando que o fluxo de calor, ou a taxa de penetração de calor, seja menor que 8 watts por metro quadrado, qual deve ser a espessura do isolamento, né? Então, vejam que a gente vai fazer algumas simplificações para resolver essa questão, mas o que a gente quer saber é qual é a espessura do isolamento dessa câmara fria, né? A gente sabe que, se a gente colocar aqui uma parede de poliuretano, a gente tem aqui o seu K, tem aqui o L, que a gente chama de espessura L, é isso que nós estamos procurando nessa questão, né? A gente vai usar para resolver essa questão uma simplificação, que a primeira dela é dizer que a face da câmara fria está a uma temperatura de a face externa a 32 graus Celsius e a face interna a menos 25 graus Celsius. Na verdade, a gente deveria considerar também a convecção, mas a primeira aproximação da espessura é feita com essa aproximação. A gente não vai considerar, então, a convecção. Então, a face é a própria temperatura interna ou externa da câmara. Então, aqui o lado interno e aqui o lado externo da câmara. A equação de Fourier, ela traz essa seguinte expressão, K, A, delta T sobre L, né? O que é isso? Na verdade, a Fourier foi um cientista que descobriu que existe uma relação entre a condutividade, a área de superfície é essa área aqui, ó, essa área aqui, né? A variação de temperatura e a espessura. Significa o seguinte, quanto maior a variação de temperatura, maior o calor trocado. E quanto maior o isolamento térmico, o L, a espessura, menor a troca de calor. Então ele conseguiu fazer essas relações diretas, né? A equação de Fourier ou da condução unidimensional. Nesse caso, a gente tem aqui o K, tem a variação de temperatura, que é a diferença de temperatura entre esse lado e esse lado da câmara. Então, ΔT vai ser igual a 32 menos 25. Aí, quando tem menos com menos, a gente vai acabar somando, né? Então, fica igual ao quê? 57 graus Celsius. O L é o que nós queremos nessa equação. E veja que foi dada essa informação aqui, ó, que o calor trocado, a taxa de calor trocado, é menor que 8 watts por metro quadrado. Então, vamos fazer o seguinte. Ok, então, só para uma correçãozinha aqui, ó, quando a gente foi dada essa informação no problema, que a taxa de calor trocado é da ordem de 8 watts deve ser menor que 8 watts por metro quadrado, eu vou colocar essas duas linhas aqui, só para diferenciar isso do Q ponto, que a gente usa geralmente em watts ou joule por segundo, ok? Então, só para fazer essa diferença, quando divide por metro quadrado, bota dois tracinhos ali para fazer essa diferença. E mais ainda, eu vou fazer uma seguinte simplificação. Vamos supor que a área de passagem, eu vou considerar apenas 1 metro quadrado. Então, veja essa área aqui de 1 metro quadrado, é 1 por 1, né? Ou outra medida qualquer, mais 1 metro quadrado de chapa para fazer meu cálculo. Nesse caso, então, a gente coloca o quê? 1 aqui, ó, na área. E aqui a gente também, como é 8 watts por metro quadrado, então, considerando 1 watts, dá 8 watts aqui. Substitui na equação de Fourier, né? Dessa forma fica, o 8 watts está aqui, a condutividade está aqui, a variação de temperatura está aqui. E lembrando que a gente já usou ali 1 metro quadrado, né? Ali para fazer a conta. De tal sorte que a gente pode cortar aqui, ó, graus Celsius, esse watts com esse watts, sobra só metro, né, na unidade aqui, ó, tá? Então vejam que a gente vai ter a seguinte expressão. L, eu posso passar para lá, e esse valor para passar para lá dividindo. Então fica 0,03 vezes 57 sobre 8, que dá 0,21 metro. Significa o seguinte, ó, para eu ter uma taxa de transferência de calor do lado quente para o frio, né? Que aqui dentro é menos 25 e aqui fora é 32 graus Celsius. O calor está entrando assim, ó, Q ponto, né? Para eu ter uma taxa de Q ponto
duas aspas, né, menor que 8 watts por metro quadrado, no mínimo, a espessura do isolamento tem que ser de 0,21 metro, ou 21 centímetros. Então, vejam, vou mostrar para vocês que isso é verdade, trocando valor. Vamos supor que a classe de isolamento que eu uso, então, um isolamento de 10 polegadas, vamos supor aí. 10 polegadas, aproximadamente 25 centímetros, aproximadamente. Vamos supor aí. O que vai acontecer? Que ponto vai ser igual K a delta T sobre L. Então vamos lá, igual a 0,03 vezes a área, vamos supor aí a área de 1 metro quadrado, de novo. Vamos supor aí delta T deu 57 nesse caso, e aí vamos supor aqui que seja 25 centímetros, né, ou 10 polegadas, que dá 0,25 metros. Fazendo essa conta, quanto é que fica? 0,03 vezes 57 dividido por 0,25, eu tenho 6,8 watts. Né? Nesse caso, watts por metro quadrado, né? Por 1 metro quadrado, que a gente convencionou aqui, área de 1 metro quadrado. Então vejam que se eu uso um isolamento acima de 21 centímetros, dá sim essa informação, que a taxa de troca de calor tem que ser menor, né, que 8. Agora vamos supor, não, tá, eu vou usar agora um isolamento agora, um L igual a 0,15 centímetros, ou 0,15 metros, né, 15 centímetros. Aqui eu usei um L igual a 0,25 metros, né? Então vamos lá fazer a conta de novo, ó. Agora 0,03 igual vezes 1 vezes 57 dividido por 0,15. Fazendo essa conta, olha o que acontece, ó. 0,03 vezes 1 vezes 57 dividido por 0,15 deu 11,4 watts, ou seja, maior que os 8 watts por metro quadrado que eu queria, né? Aqui por 1 metro quadrado, né? Então vejo que é dessa forma que a gente analisa aí a qualidade do isolamento. Normalmente para câmeras frias de pequeno porte, a gente tem usado isolamento da ordem de 15 centímetros, né, para congelados, e da ordem aí de 10 centímetros ou 100 milímetros também, né? Aqui também é 150 milímetros para resfriado, né? A gente usa isso para câmera de pequeno porte, geralmente dá certo, mas o cálculo correto é esse que eu mostrei anteriormente. Geralmente tem que fazer essa consideração. Só antes de terminar, vou mostrar um detalhezinho aqui sobre o coeficiente global de transferência de calor. Normalmente você pode encontrar também a troca de calor escrita dessa forma, UA delta T, né? Desse jeito aqui, ó. Esse aqui é o coeficiente global de transferência de calor. Aqui é a mesma área, aqui é a variação de temperatura, não muda nada. Mas o que muda em relação àquele cálculo comum de Fourier? O que muda é que o coeficiente global, ele considera também não só a condução, que aqui a gente está usando a condução, é o K, né? Que é a condutividade. Também usa a taxa de transferência de calor por convecção. Então, a gente quando usa o U, é um coeficiente global de transferência de calor. Nesse caso, vamos supor o seguinte, ó. Do lado de fora, 32 graus Celsius, aqui tem um H. A gente chama de H externo, do ar externo, H de convecção externa. Do lado de dentro, menos 25 graus Celsius, eu tenho um H também interno. Então, quando eu vou fazer o U, eu faço o U como sendo 1 sobre resistência equivalente. O que é resistência equivalente? É uma resistência equivalente à convecção que tem ali, 1 sobre HI, a condução, que é uma resistência térmica L sobre K, L é a espessura e o K é isolamento, e 1 sobre HE. Então, nesse caso, o calor ele passa daqui para cá, ó, a taxa de fluxo de calor, do quente para o frio, né? Então, é como se fosse uma corrente elétrica. Então, a gente pode fazer essa analogia com a energia elétrica, e a gente chama o seguinte, o R equivalente vai ser igual 1 sobre HI, mais L sobre K, mais 1 sobre HE. Normalmente, esses valores de H externos são da ordem de 25 watts por metro grau Celsius. Metro quadrado grau Celsius. E o
um HI 7 watts por metro quadrado grau Celsius. Então, fazendo essas contas aqui, a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre 7 mais 0, vamos supor aí 0,20, né, do isolamento, sobre o 0,03, que é o K, mais 1 sobre 25. Então, o R equivalente, nesse caso, vai ser igual. Vamos lá. 1 dividido por 7, dá 0,14 aproximadamente aqui, né? Mais 0,2, vamos supor aí 20 centímetros de espessura dividido por 0,03, que é o K, ok? Mais 1 sobre 25, que é o H externo. Eu tenho então um R equivalente de 6,84, 85 aqui, arredondando. E aí, como eu sei que o U é 1 sobre 6,84, eu tenho então, invertendo esse valor aí, ó, 0,14 watts por metro quadrado grau Celsius, essa unidade do U. Qual a utilidade disso? Vocês vão ver agora, ó. A utilidade é fazer esse cálculo assim, ó. Q ponto é igual U 0,14 vezes a área, vamos supor aí 1 metro quadrado de câmara, vezes ΔT, 57. Então vejam, nesse caso aqui, ó, multiplicando 0,14 vezes 57, eu tenho aproximadamente 8,3 watts, né? Ou seja, em 1 metro quadrado, atravessa aproximadamente 8,3 watts. Claro que deu um pouquinho superior ao 8, porque eu não usei o 0,21 que a gente obteve. Então, no mínimo 21 centímetros para dar certo isso. Claro que na prática se usa um coeficiente de segurança, né? Então, se eu quero realmente isso, a gente pode aí acrescentar aí no mínimo 10% a mais. Então, se eu tenho 0,21, eu posso multiplicar por 0,10, 20 mais 0,21, eu vou usar aí aproximadamente 0,23 metro de espessura de isolamento, né? Por isso que mas aí você vai encontrar geralmente diâmetros comerciais, né, ou espessuras comerciais de 25 centímetros ou 0,25 metros. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.